Esse aqui é o Juventude Prateada, eu sou o tio Flávio e hoje a gente começa uma conversa sobre avosidade. Já ouviu falar sobre isso? Não? Nós vamos falar hoje com a jornalista Natália Dornelas, que vai nos explicar esse conceito e vai falar sobre longevidade, sobre envelhecimento e outras coisinhas mais. Então, para receber agora no nosso estúdio, agradeço já a presença da Natália, que vai aqui conversar com a gente sobre esse assunto tão gostoso, que é envelhecer, né, Natália? Tudo bem com você? Tudo ótimo, adorei que você falou que é um assunto gostoso, né? Porque para muita gente ainda é um assunto espinhoso, mas a gente está aí para isso. Exatamente, e é para ter outros olhares também sobre o envelhecimento, né? Claro. Porque a gente fala, a filosofia fala, a medicina fala, muita gente que não sabe nada fala, né? Às vezes a gente escuta pouco, né? Escutar as pessoas que já são idosas e que tem muito o que falar, então esse espaço tem que ser dedicado a elas também, né? Mas antes de começar a falar sobre o que você tem feito hoje, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, onde você nasceu, um pouco da sua experiência, o que você fez pelo mundo afora. Fala aí pra gente. Nossa senhora, vamos lá. Eu falo que eu já tive 3 encarnações nessa. Vou fazer 48 anos daqui a alguns dias. Mas já fiz umas transformações na vida. Na verdade, eu venho de Guarani, que é uma cidade muito pequenininha, perto de Juiz de Fora, né? Vim para estudar publicidade e depois migrei para o jornalismo naturalmente, por entender que talvez o meu perfil fosse mais de conversar com as pessoas do que criar dentro de um escritório de pessoas criativas, né? E aí eu começo essa carreira jornalística no social, né? Na coluna social, uma coisa que hoje mudou muito, mas era de falar de pessoas. E depois eu vou para a moda, percebendo que Belo Horizonte tinha uma potência muito grande, né? Personagens, marcas e que não havia uma mídia especializada, né? Somente no estado de Minas, mas não tinha nos outros veículos esse olhar. Então começo a cobrir a moda e fico na moda por uns 15 anos. Nossa, Você inventou moda naquela época? Nossa, eu fazia coisas muito legais, assim, né? O jornal Você é criativa. Tempo. E o jornal me permitia, eu trabalhei, né, no Tempo e no Pampulha, o jornal me permitia coisas muito diferentes. Então, assim, eu lembro que um dia eu falei, eu queria que meu caderno fosse todo tatuado. Aí arrumei, não tatuado, mas estampado, né? Então arrumei um time de designers, eles interferiam. Então, meu caderno era diferente de tudo que havia. Caderno no jornal, tá? Caderno no jornal, gente. Para quem é novinho, talvez nem leia, nem tenha contato com papel, né? E a gente fez muita coisa bacana, assim, né? Criamos um caderno que chamava-se Pandora, que era para falar dessa moda feita em Minas, mas sem deixar de olhar para fora também, porque a moda, ela é comportamento daquele momento no mundo inteiro, né? Legal. E hoje sem fronteira, né? Uhum. Mas por como que eu vim parar na longevidade, eu acho que é o mais importante. Porque eu vou pular a parte que eu morei na Inglaterra e tal, porque era uma trajetória ali de adquirir mais conhecimento sobre moda, mas quando eu volto para o Brasil, acabo ficando ainda no jornal, até que 2017, meu pai, que vivia no interior, começa a apresentar uns sintomas estranhos, leva alguns tombos e eu vejo que ele não está bem assessorado de médicos em Juiz de Fora e resolvo trazê-lo para cá. E a gente descobre que ele tem uma doença degenerativa galopante, que chama-se degeneração córtico-basal. Ele é um parkinsonismo, né? Então, uma doença que enrijece os músculos. E ele precisava de ajuda o tempo inteiro. E eu falei, gente, eu acho que o melhor lugar para meu pai agora é aqui comigo, né? Uhum. É a roda da vida. Ele tanto cuidou de mim, agora é minha hora de cuidar. Você é filha única? Eu tenho um irmão, mas meu irmão tem família, né? Eu sou eu. Assim como você, livre no mundo, né? Para o bem e para o mal. E todas as condições têm o seu lado, né, positivo e negativo. E aí eu tinha essa liberdade de cuidar dele esse tempo e eu vinha também questionando a moda. Não que eu não goste mais, né? A moda tá em tudo que eu faço, porque o meu olhar é o olhar de uma pessoa que trabalhou 15 anos com moda. Mas não fazia mais sentido para mim contar que a nova coleção tinha saltos altos e finos. Se tem um bando de blogueira fazendo isso, mostrando aquilo na prática, né? Enfim, aquele assunto para mim, o dia a dia da moda passou a não ser tão interessante. Eu não ia trabalhar com a mesma alegria. E para eu trabalhar, eu preciso de paixão pelo aquilo que eu tô fazendo, né?
E aí, nessa história de cuidar do pai, eu comecei a frequentar alguns lugares de idosos para levá-lo. Então, eu levava ele na aula de inglês, porque a gente começou a trabalhar muito a qualidade de vida dele naquele momento curto que ele teria, porque o prognóstico é de 6 anos. Ele gostava dessas coisas? Amava. Meu pai, assim, de um dentista do interior, que levava aquela vida bem pacata, né? O máximo que ele fazia era frequentar o banco para tirar um dinheiro, né? O melhor amigo era o gerente. De repente eu trago ele para Belo Horizonte e ele naquela condição, ele entende que ele precisa realmente aproveitar o tempo que resta, né? Então a gente ia ao cinema 3 horas da tarde, numa terça-feira qualquer, né? A gente conseguiu fazer daquele limão, assim, uma mousse maravilhosa. E aí eu fui deixando a moda e comecei instintivamente a escrever sobre a condição do meu pai e o meu cuidado com ele. E fui me apaixonando pelo retorno das pessoas. Eu sou uma leonina, então eu adoro que as pessoas me contem o que elas estão achando do meu trabalho, né? Só curiosidade, de quando? 28 de julho. Ah, eu sou 3 de agosto. Olha aí, os leoninos são tudo de bom. E são generosos, né? Pelo trabalho que você faz, a gente entende que tem um leonino ali. Mas eu fui realmente mergulhando ali, comecei a escrever. Foi a forma que eu encontrei para lidar com a perda do pai, né? Porque eu ia perdendo ele todos os dias. E aí eu comecei a escrever daquilo, criei um perfil que chamava-se A Mãe do Pai. Aí, de repente, sou chamada para fazer palestra em São Paulo sobre isso. Uma pessoa me propõe, vamos fazer um livro? Eu falei, gente, esse assunto tá interessante. Só que meu pai, que era o muso, a razão de ser daquilo tudo, faleceu muito rapidamente. Ele morreu em 2019, então eu fiquei quase 2 anos no máximo cuidando dele, né? E aí veio a pandemia, né? Antes da pandemia, com ele, você já conversava sobre finitude? Olha, era bem difícil. Meu pai era muito fechado. Então, eu não consegui fazer aquele... Pai, como que você gostaria de morrer? Né? Você gostaria de ser cremado? Eu não tive essa oportunidade, infelizmente. Eu conversei com uma escritora mineira, Cris Mendonça, que ela fala... O livro dela chama Mineiros Não Dizem Eu Te Amo. Que é justamente aquela dificuldade que tem de falar o eu te amo, mas fala de umas maneiras diferentes, né? Eu até conversei com você sobre isso. Verdade. Fala sobre o depositar um dinheirinho pra você, ou fazer uma mesa de café vasta, né? Fala de alguma outra forma. Sim. Mas a gente às vezes não tem intimidade com os próprios pais de falarem de algumas coisas que são tabus na época deles e que ainda são, né? Morte é tabu ainda, né? Completamente, né? Meu pai era um homem muito calado quando falava alguma coisa muito boa. Assim, ele tinha um humor inteligente a vida inteira. Tanto na vida inteira, ele não mudou a personalidade na velhice. Mas eu acho que ele liberou algumas coisas, assim, né? Então, ele era um homem que só andava de branco porque era dentista. Então, eu me lembro de eu ajudar as pessoas que trabalhavam lá em casa a colocar a meia dele na gaveta, só tinha branco. E aí, quando ele ficou doente, eu trouxe ele pra minha vida, que sou colorida e maximalista, eu falei, vamos colorir a vida dele? Um dia eu falei, pai, vou comprar um moletom preto com capuz, você usaria? Claro, ele amava. Então, vamos comprar meia colorida. Comprava meia colorida para trazer essa alegria, porque eu acho que a cor, ela, né, eu acredito na potência da cromoterapia, ainda que não seja num tratamento, né, específico, ainda que seja ali no vestuário, né? E aí a gente foi colorindo e ele foi... A gente curtia muito a vida, assim, aquele resto de vida, né? Mas eu não consegui tratar desse assunto. E nem ele deu abertura também para isso, né? Não. Ele, por exemplo, apesar de um homem super esclarecido, ele não dizia da doença. Ele estava comigo no dia do diagnóstico, né? E ele não tinha um problema cognitivo. O problema dele era mais muscular, né? Então, assim, a cabeça funcionava plenamente. Mas as minhas amigas iam visitá-lo no residencial de idosos, onde ele viveu por um tempo, e falava, e o senhor Adelair, tá tudo bem? Ele falava, o médico falou que daqui a pouco esse dedo melhora e já vai ficar bom. Ele não dizia, né, que ele sabia que tinha uma doença degenerativa, uma degenerativa progressiva. Então, falar de morte ali era um lugar difícil, e não é bom nem forçar, né, essas coisas. Porque era o espaço dele, né, que ele delimitou, e que se ele desse abertura, você podia ir numa boa, mas não era o caso. Não. Agora, por que a mãe do pai?
Então, não é uma questão da gente transformar o idoso numa criança, não é sobre isso, né? Mas é de realmente transferir as funções, né? Assim, a vida inteira ele cuidou de mim. Cuidou de mim até outro dia, né? Como eu te disse. O jeito dele de dizer que amava era pôr um dinheirinho na conta ou mandar por Sedex, apesar de eu ter uma Araújo do lado, Almexandre Araújo. Não, mas na verdade todo mundo tem uma do lado. Hoje não tem mais salvação, não. Ela e o BH não tem como. Por aí. Apesar de tudo isso, de ele saber que eu morava numa cidade que tinha muito mais acesso a medicamentos e tal, às vezes ele mandava remédio de gripe pelo Sedex, né, com aquela letrinha dele. Eu falava, olha meu pai, era o jeito dele, tenho certeza que era assim que ele dizia, né, mas no fim da vida ele começou a mandar beijo e dava beijo assim, quando chegava e falava assim, te amo, mas foi muito difícil, acho que ele precisou viver 80 anos para falar eu te amo. Nossa, que legal essa história, porque ela conversa com muita gente. Muitas pessoas que passam por isso. Você lida hoje com isso, você sabe muito bem. Tem muita gente que passa por isso com os pais, que fala, nossa, eu nunca tive proximidade com meu pai para poder falar a ele eu te amo, ou ouvir dele eu te amo. E às vezes com o homem é mais difícil, nossa, né? Muito mais. Então com a mãe às vezes já tinha essa proximidade. Mas essa questão de virar a mãe do pai, ela é simbólica mesmo, porque é uma forma carinhosa de falar, né? Sim. Mãe simboliza carinho, e aí você tá no cuidado, no cuidar. Hoje eu estava escrevendo para a Rádio CDL de um amigo que cuida da mãe, que é idosa, e aí ele sempre falou que envelhecer é muito ruim, tal, porque ele tem a perspectiva da mãe envelhecendo. E aí ele foi numa festa e um amigo falou assim, nossa, que privilégio você tem de cuidar da mãe. É o que eu falo. E olha que coisa, né? Porque a gente não vê assim, a gente vê como não tendo, fardo. A gente vê como fardo. Né? Sim. É lógico, cansa, a gente tem as culpas, né? Tem várias questões. Nossa Senhora. Mas tem essa questão do privilégio de estar ali com alguém e cuidar. É muito amoroso, né? É engraçado que eu tenho uma coluna que de tempos em tempos me lembra que ela existe, né? Com crises de dor. E o meu pai, realmente, ele não conseguia levantar do sofá, né? Então, às vezes, na troca de cuidador, às vezes eu tinha que manejar. Ele não era um homem obeso, pesado, mas era um homem da minha altura, né? E eu falava que a dor na coluna, ela desaparecia, porque é um desejo tão grande de ajudar e de fazer o mínimo ali para ele ter uma qualidade de vida, né? Que nem a dor talvez ela aparecesse depois, mas naquele momento que eu acho que né? Quem sou eu para falar de maternidade? Mas eu acho que é colocar esse ser amado e ser do cuidado em primeiro lugar mesmo. Né? Agora me fala sobre o avosidade. Nós vamos fazer pulos diversos aqui para poder chegar no tempo que a gente tem. A gente precisa de 5 programas. Não, para começar, né? O que é esse avosidade? Então, avosidade é uma palavra tão linda que ninguém fala, né? Acho que ela aparece na literatura geriátrica, acho que no começo dos anos 2000, mas pouquíssimo difundida, né? Eu ouvi de uma pessoa que tem uma empresa aqui em Belo Horizonte que treina cuidadores para atender famílias e até instituições. E ela, um dia eu postei alguma coisa e ela falou, não, que avosidade. Eu falei, gente, que bonito isso. Ela chama-se Fernanda, vou dar o crédito. E aí, eu nunca tinha ouvido, dei um Google, pouquíssimas ocorrências. Eu sei que tem um site de notícias de envelhecimento que chama-se Avosidade. Mas eu acho que na minha história colou muito, porque o que aconteceu? Na pandemia, pós-morte do pai, eu ali apaixonada pela velhice, mas num lugar de não tem como lançar nada, fazer nada, eu criei um projeto que chamava-se Conversa de Vó, que eram as lives, né, que eu fazia com mulheres, na maioria mulheres, eu fiz só 3 homens para 45 mulheres, com o recorte 80 mais, porque eu gosto de trazer a luz pro velho, porque as pessoas de 60, gente, nem velho desculpa aí. Elas podem chamá-las de idosa, mas assim, não são... Né? São garotos, tem uns que dão um banho em mim. Então, assim, eu queria jogar a luz sobre... eu acho, na verdade, eu tenho uma frase que é assim... uma mãe e 2 avós não foram suficientes para mim.
sabe? Eu acho que eu queria ter 700 avós, 800 mães. Aí você vai buscando as avós dos outros. Então, eu falo que o meu trabalho tem a ver com as minhas paixões e desejos, né? Então, assim, acho que eu fui procurando avós. E aí, na pandemia, eu ia encontrando algumas avós via Instagram, que eu sou uma jornalista, então eu fuço, né? Assim como também recebi dos próprios netos. Olha, eu tenho uma avó muito especial, que ela tem uma história de vida tal. E aí eu ia conhecendo essas famílias e criei esse projeto. Foi um projeto bem bacana, né? Teve até um patrocínio, ou seja, a indústria, né? O segundo setor entendeu a importância de falar desse cuidado, desse carinho, até porque os velhos eram, na verdade, os mais vulneráveis na pandemia, né? E que tinham uma questão muito séria, que era a privação do contato humano, né? Eles ficaram muito isolados. Então, a live era uma forma de eles interagirem até com familiares que estavam com saudades, né? Então foi um projeto lindo. E ali eu falei, gente, eu amo isso. Eu queria entrar na tela e ir lá abraçar aquela avó. Aí eu falei, gente, avosidade, porque é um sentimento, né? É uma palavra muito... Eu não acho que seja um sentimento, mas se você parar para analisar, não existe a maternidade, a paternidade, existe a avosidade, né? Verdade. Inclusive essa semana eu publiquei, né? A Suécia está permitindo agora que os pais repassem para os seus pais, ou no caso, os avós, parte do que eles recebem para a licença paternidade e maternidade. Então, é como se fosse criada, institucionalizada a licença avosidade. Porque, de fato, né, eu vejo pela minha rede de contatos, a maioria das amigas que têm filhos conta muito com os pais, principalmente com a mãe. Né? A mãe, às vezes, se descobre quase que numa terceira carreira, que é de cuidadora de neto, depois de se aposentar, né? Então, assim, a avosidade é sentimento que não tem questionamento. Às vezes as pessoas têm problemas com os pais, mas com os avós, de modo geral, não existe isso. É muito afeto envolvido, né? E continua o projeto? Sim. Não, das lives? Das lives não, né? Você parou com as lives com as avós. As lives das avós eu parei. Você traz, geralmente, histórias de avós que você vai descobrindo, e se alguém tiver aí a avó com 80, 90, que possa mandar pra Natália, ela adora. Eu não tenho problema com os 70, não, mas eu falo, a Miriam Goldenberg fala comigo assim, que também adora velhos, né? Gente, velho não é xingamento, tá? Não mandem mensagem falando que eu tô... Porque velho é só a constatação de que o tempo passou, né? Mas, enfim, a Miriam fala que ela não confia em ninguém com menos de 90 anos. Então, mas o que eu tenho feito hoje, né? Com a criação da Avosidade, que é uma organização social, né? O intuito é realmente trabalhar o letramento para a gente quebrar o preconceito através da fala e do texto, né? Os movimentos negros, indígenas, todos estão trabalhando o letramento. E a velhice que está aí no nosso dia a dia, ninguém quer tratar disso. Não, vamos tratar disso, gente. Se a velhice é um destino a que todos queremos chegar, vamos descobrir, vamos fazer um guia do que a gente precisa carregar na mochila para chegar lá, né? Vamos lidar com as coisas. E aí, o que eu tenho feito, né, na Avosidade é o letramento mesmo. Então, boa parte do meu trabalho, desde que eu fundei, né, a organização, é através das redes sociais, aproveitar da minha expertise em comunicação para trazer essa mensagem para as pessoas pensarem. Mas agora, no segundo semestre, a gente já começa com ações mais offline, digamos, porque todo o trabalho até então tem sido nesse lugar da internet, que é onde eu consigo chegar nas pessoas, né? Ótimo. Daí você tem que ir mais em empresas também para poder falar para as pessoas, as que estão prestes a aposentar e não, porque quando a gente fala de avosidade, quando a gente fala de envelhecimento, a gente não está falando com os 60, com os 70, a gente está falando com os 18, todos com os 15, envelhecemos todos, né? Os dias, até os bebês, né, gente? Uai, e que a gente possa aprender a envelhecer também, né? E o aprender a envelhecer não é simplesmente pensar o tempo todo que a vida tem fim. A gente já sabe disso. Nossa, mas pensar que a vida está aqui, né? Eu acho que a gente tem que descobrir que a vida está aqui. Porque tem gente que fica... E eu tenho que me cuidar muito em relação a isso mesmo, né? Eu tô com 51, faço agora em agosto. A gente vai pensando, poxa, tá chegando a minha idade, quer dizer, a minha idade tá avançando, né? Eu já vou começar a perder alguns movimentos, a ter alguma dependência. Isso até é uma autossabotagem que a gente vai criando. Por quê? Porque a gente vai sofrendo uma dor que nem existe ainda, né? Então é melhor começar a viver aquilo que a gente tem e aprender a viver, não sei se a gente pode falar aprender a viver, mas descobrir como se vive, o que é bom, né? Eu falo que meu irmão que mora em Santa Luzia, para ele o bom é não sair de lá.
Pra mim é ir pro mundo. Então cada um vive de uma maneira diferente e tem o seu valor, né? Com certeza. Agora me fala, as avós de hoje em dia, elas têm um perfil diferente. Você já falou aí, né? 60 anos já não é mais o que era 60 anos na época que eu era criança, né? Quando eu era criança, as pessoas de 50 estavam próximas da morte, porque era o ciclo da vida daquela época. Como é que é o perfil dos avós e dos netos hoje? Você acha que o afeto está mais distante? Porque a gente lembra muito das avós nossas, aquela em casa fazendo um docinho, com um filtro de barro, com, sei lá, a rádio Tatiaia ligada. Com um paninho no sofá, que eu amo. Casa afetiva, né? Aí mudou o perfil das avós de hoje. As avós são novas, né? De 60 anos, levam seus netos ao cinema, vão com eles para festas. Como é que é hoje? Olha, eu acho que vó é tudo igual, assim como mãe é tudo igual. Só muda o look, sabe? Assim, talvez a minha avó e as avós do interior, as avós que hoje têm 90, elas são aquelas avós de vestido de tecido feito pela costureira com botõezinhos e estampa de flor, que eu amo, aliás. E hoje a avó é mais contemporânea, usa kaftan, usa, né, legging. Mas eu acho que o amor, ele não tem nada a ver com isso, sabe? Ele é o mesmo. Eu tenho uma irmã de alma, que é a Adriana. A Adriana tem 56, talvez. E ela tem 2 netinhos gêmeos. E a Adriana é modernésima, trabalha todos os dias. Mas a paixão, a dedicação, por exemplo, de ir para ela arrasada de cansaço, porque trabalha muito. Num domingo de manhã, acordar para ir para a cozinha, para fazer um almoço na casa dela, para receber esses netos, é o mesmo da minha avó lá em 82, recebendo a gente no almoço, sabe? Eu acho que mudou a imagem, talvez a casa da avó contemporânea não tem os elementos que nos remetem à nossa avó, que é esse filtro de barro, que é essa mesinha da Itatiaia vermelha, né? Sabe? Isso. Mas aí talvez a casa dela tenha uma pegada industrial, seja um loft, mas o sentimento, eu acho que ele é mesmíssimo. É o que tem de humano nisso tudo. Né? A gente vai vendo muitas vezes que os filhos, com essa ausência dos pais em casa, muitas vezes eles têm uma ligação até maior com as avós que estão em casa do que com os pais que estão trabalhando, né? Sim. Há avós que trabalham o dia todo, há avós que já estão em casa tomando conta dos filhos, que tem crescido bastante isso. Mas eu acho que esse afeto realmente conta. Ele não tem nada a ver com a época, sabe? Pode ser, né, enfim, dos anos 80, na atualidade, eu acho que é esse amor que eu tô lendo um livro, eu sei que não é pra indicar ainda. Não já é. Eu tô lendo um já livro. Estamos na hora das indicações. Então, ótimo. Tô lendo um livro da Djamila Ribeiro, em que ela escreve cartas pra avó dela. Eu amo aquele livro. Né? Que é lindo isso, porque ela amou essa avó, talvez a avó seja a maior referência, mais do que a mãe, apesar de admirar a mãe, né? E a avó partiu muito cedo, como a minha partiu, como muitos de nós perdemos os avós, né? Porque no século passado as pessoas viviam 45 anos, agora elas vivem 76, falando de Brasil, né? Enfim. E falando de média. A minha mãe tá com 88, ela falou da média, ela falou, passei da média. Não, eu tenho uma amiga de 105, gente, totalmente fora da média. Essa você confia, que tá acima de 90, né? Nossa, eu confio demais na dona Zilda, plena. Mas, então a Djamila, Cartas pra Avó, ela vai conversando com a avó e contando pra avó a vida dela depois que a avó partiu, como se ela fosse, né, atualizar a avó, né? E aí você percebe ali esse afeto que ela tem. A gente percebe, inclusive existem muitas pessoas, quando a pessoa é mais delicada, a gente brinca, é criado por vó. Não é? Exatamente. E muitas pessoas foram mesmo, porque a mãe talvez tenha tido que sair para trabalhar, a avó já é de uma geração que não saía para trabalhar, trabalhava loucamente, mas em casa. Exatamente. Então essa avó, além de tudo que ela fazia os cuidados desse neto, né? Que era meio que um filho. Quantas histórias a gente ouve? Eu fui criado pela minha avó. Isso é tão gostoso, né? Escrever cartas para a avó, aquilo que a gente não conseguiu falar, ou aqueles sentimentos que hoje a gente já consegue processar. Nossa, é lindo. Mas, pra gente encerrar, o livro já foi dito, era esse mesmo? Pode ser. Filme, qual filme você pode indicar pra gente? Então, tem um filme delicioso sobre essa questão que eu acho que muitas pessoas da nossa geração, estou quase 48, você 50 e poucos,
que fala dessa história da gente... Gente, perdi o negócio. O filme saiu da cabeça? O filme, lembrei. Que fala da dificuldade que o filho tem, às vezes, de começar a fazer a gestão dos cuidados com o pai. O pai começa a ter algum tipo de demência e o filho quer... trazer um cuidador, trazer um elemento para dentro daquela casa que vá dar mais saúde e tranquilidade para esse idoso, e ele rejeita. O filme chama-se A Viagem do Meu Pai, é um filme francês delicioso, que conta a história de uma filha tentando tomar as rédeas ali do cuidado com o pai, e o pai esconde o celular e fala que a cuidadora roubou para poder mandar a cuidadora embora. Então é um filme que, apesar de falar de uma coisa pesada, ele tem aquele humor francês e tem uma poesia linda, a fotografia é maravilhosa. Ele tá, se não me engano, no Prime Video. Ok. Uma citação para a gente poder encerrar? Então, tem uma frase que eu amo, que é um provérbio africano que fala que toda vez que um idoso morre, uma biblioteca é queimada. Então, é isso das histórias que eles carregam dentro deles e que todo mundo que tiver um velho por perto, deixa ele falar ou provoque que ele fale. Porque às vezes tem coisas ali lindas, né? Que vão até ajudar na nossa própria vida. Natália, para te achar nas redes sociais, como faz? Então, é Natália sem H, gente, e Dornelas com 2 L's. Ou Avosidade, né? Eu tenho outro perfil também, que é somos.avosidade. Bom, a gente encerra esse papo que é o início de uma série. Exatamente. Agradecendo a Natália pela participação aqui hoje do Juventude Prateada e deixando as portas abertas para a gente poder falar desse assunto que não tem fim. Nossa, verdade. Não tem fim, igual o amor de vó. Exatamente. Gente, Obrigada. Então, até o próximo programa, até o próximo episódio.